Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, o vídeo de hoje é o segundo vídeo da nossa série O Fim do Cristianismo Bíblico. O fim do cristianismo bíblico. Então, nós vamos hoje falar sobre isso, né? E eu quero trazer para você algo muito interessante. A intenção de todos os ataques que a igreja vem sofrendo, de todas as críticas, a intenção é destruir a igreja bíblica e não qualquer igreja. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui documentos dessa instituição aqui, ligada à ONU. E eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu vou mostrar para vocês como esses documentos, eles já diziam, lá no início do século XX, que eles iriam decretar a ruína das igrejas. Ele vai dizer que o cristianismo vai entrar num estado de divisão e convulsões caóticas. Eu vou te mostrar aqui, eles falando, chamando Paulo, o apóstolo Paulo, de ímpio, e eles ressignificando a pessoa de Jesus Cristo. Para vocês compreenderem, quando eu digo aqui, você vai ver isso aqui hoje. Você vai ver que quando eu falo que essa teoria dos desigrejados, ela não foi criada por pessoas que querem defender o evangelho. Eu vou te mostrar aqui aonde está a origem disso e por que eles estão fazendo isso, e você vai compreender. Você vai compreender algo que eu tenho tentado mostrar, eu falo isso aqui com muito carinho. Há muitas pessoas que estão sendo seduzidas por esses discursos, porque aparentemente vêm como defesa do evangelho, mas no fundo eles estão de mãos dadas com o sistema da besta, acusando a todos de pertencerem a um sistema religioso. E eu vou te mostrar aqui da onde vem isso. Vamos lá, eu queria começar aqui primeiro colocando na história da Lucis Trust. Eu tenho um vídeo específico falando sobre isso aqui, né? Mas eu vou colocar aqui rapidamente só para a gente ver. A Fundação Lucis Trust foi criada por Alice e Foster Bailey, né? Que são seguidoras da Helena Blavatsky. A Helena Blavatsky, ela é a criadora da teosofia. A teosofia, vamos dizer assim, é a filosofia esotérica oficial da ONU. Eu tenho uma playlist aqui só sobre a ONU e lá eu explico tudo isso. Inclusive, essa playlist ela sofreu restrição, né? Não foi derrubado os índios, espero que não seja, né? Mas sofri restrição. Então preste atenção, existe uma filosofia espiritualista que pertence, está dentro da ONU, para você ver que a ONU não tem nada de órgão isento, apenas político, né? Mas a ONU é um dos braços direitos aí, um dos braços da besta, né? Do que a besta é um sistema político. Então, o que isso tem a ver com Lúcifer? Você vai entender agora. Olha só, eu não vou ler isso aqui não, depois você para e dá uma lida. Mas esse mesmo casal, Alice e Foster Bailey, eles que eram seguidores de Helena Blavatsky, que fundou a teosofia, buscando a teosofia, ela busca o que há de, vamos dizer, de comum entre todas as religiões, para tentar resgatar um princípio espiritual, né, vamos dizer assim, que é o princípio primitivo, né? Isso é quase uma redundância, mas aquilo que era a origem da espiritualidade dos primórdios, né? Ou seja, o paganismo, né? A adoração dos astros. Então, ou seja, tudo que é pagão. Então, aquilo que havia no princípio foi resgatado pela teosofia, né? Que significa sabedoria de Deus ou sabedoria divina. Theos, Deus, Sofia, sabedoria. Então, essa sabedoria primordial, primeira, prisca, ela meio que foi resgatada pela teosofia. E a ONU adotou isso, e isso está sendo levado para o mundo. Eles seguem algo que tem como princípio o que nós chamamos de doutrina luciferiana. Não é o demônio como você pensa, às vezes é. Mas é uma doutrina baseada no pensamento de Lúcifer.
E Lúcifer não é visto como mal, mas é aquele literalmente portador da luz. Então, a luz que o ser humano precisa, essa luz, ela foi revelada por Lúcifer. Então, eles estão espalhando essa luz ao mundo. Olha que curioso. Uma editora foi fundada inicialmente chamada Lucifer Publishing Company, ou seja, Casas de Publicação Lucifer. Foi fundada por Alice Foster Bailey no estado de Nova Jersey. Então, o mesmo casal que fundou a Lucis Trust, que hoje é ligada à ONU, eles também fundaram uma editora com o nome Lucifer, né? E aí aqui está explicando, né? Isso foi em maio de 1922, então estamos no início do século XX, para publicar o livro Iniciação Humana e Solar. Aí você vai imaginando por que eles são contra a igreja institucionalizada. Por que eles precisam destruir a ideia de que Jesus é um salvador, que ele é Deus e que ele morreu pela humanidade. Daí você vai enxergando por que hoje estão batendo no Concílio de Nicéia, né? Mesmo eu sendo protestante, ali não havia catolicismo institucionalizado ainda, essa é a verdade histórica. Mas o Concílio de Nicéia, ele foi importante para estabelecer a doutrina da divindade de Cristo, como o Deus encarnado que morreu numa cruz por causa de nossos pecados. Isso vai contra todas as crenças, as filosofias espiritualistas. Então, o Concílio de Nicéia fundamentou isso, estabeleceu isso. E hoje, muitos falsos crentes têm batido no Concílio de Nicéia. E muitos crentes têm adotado essa ideia, porque não sabem que, no fundo, e você vai ver isso aqui hoje, para se preparar uma nova espiritualidade, a nova religião, gente, eu vou te mostrar todo o plano hoje aqui. Eu vou te mostrar os documentos. Que para estabelecer essa nova religião, não existe a ideia de um Deus que morreu por causa de pecado. Não existe nem sequer a ideia de pecado como o cristianismo prega. Então eles vão deixar isso claro, que a igreja bíblica precisa ser destruída. Ela precisa ir, palavra deles, eu anotei aqui, ela precisa, eles vão decretar a ruína da igreja. Olha, como eles fundaram então, os mesmos fundadores da Lucis Trust, que está ligado à ONU, eles fundaram uma publicação, uma revista chamada Lúcifer. Então, ele vai dizer, o antigo mito de Lúcifer se refere ao anjo que trouxe a luz ao mundo. E presume-se que o nome tenha sido escolhido para a editora em homenagem a um periódico que havia sido editado vários anos antes, por vários anos, pela fundadora da teosofia, Helena Blavatsky. Então, entenda a história. Eles fundaram a Lucis Trust, que é ligada à ONU. Também fundaram uma companhia de publicações com o nome Lúcifer. E aqui está dizendo que provavelmente eles deram o nome de Lúcifer em homenagem a uma outra revista, também com o nome de Lúcifer, fundada por Helena Blavatsky. Então, gente, quando eu falo para vocês que quando eles estão investindo na ideia contra a igreja, criticando coisas tipo hierarquia, você vai ver isso aqui hoje. Coisas tipo, não precisamos congregar, a igreja é isso e aquilo, Deus não fundou a igreja, Deus não habita em templo. Eles usam esses argumentos, porque eles sabem que eles precisam tirar a única instituição que prega a salvação através de Cristo Jesus. Então, Helena Blavatsky, para você ter uma ideia, assista lá o meu vídeo sobre a ONU, na sua revista também chamada Lúcifer, o que acontece? Ela dizia, né? Ela dizia, inclusive, que Lúcifer, ele foi injustiçado. Ele foi injustiçado. Então, e aí ele vai dizer que quem injustiçou? Justamente a igreja cristã, a igreja bíblica, que colocou ele como um demônio, alguém ruim. E dentro da teosofia, dentro dessas filosofias, o que acontece? O Deus bíblico, os papéis se invertem. Deus, ele passa a ser ruim, inclusive para a teosofia, né? Deus, ele é visto, para o gnosticismo, ele é visto como um repressor, né? Dentro do próprio cabalismo, esse Deus que falou com Moisés, ele representa o lado esquerdo da árvore da vida,
o lado da restrição, da repressão, né, da rigidez, da dureza. E então esse Deus, ele é visto como mal, enquanto Lúcifer, ele passa a ser aquele que trouxe a luz. Então, logo que os casal Bailey fundou essa revista, ficou claro para os Bailey que alguns grupos cristãos tradicionalmente identificavam Lúcifer erroneamente como Satanás. Os cristãos, como identificavam Lúcifer com Satanás, e ele diz que isso é um erro, né? Por esse motivo, o nome da empresa foi alterado para Lucis Publishing Company, né? Então, aqui, aparentemente, não é a mesma Lucis Trust que está ligada à ONU, mas é o mesmo casal, seguidor de Alice Bailey, que também tinha uma revista chamada, uma casa publicadora chamada Lucifer. Então, agora, o que eu quero te mostrar aqui para vocês? Olha aqui, olha que curioso. A Lucis Trust, que pertence a esse casal, que foram seguidores de Alice Bailey, ela possui status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Eu não vou ler o restante aqui, depois você dá uma lida, porque eu já falei muito sobre isso aqui. Mas o que isso significa para nós, gente? Significa dizer que a Lucis Trust, que enxerga Lúcifer como um ser do bem, e o nosso Deus como um Deus mau, até porque o nosso Deus, o Deus que eu creio, o Deus para mim que criou céus e terra, o Deus da Bíblia, o único Deus, o Deus Supremo, para nenhuma dessas correntes ele é o Deus Supremo. E você está sendo enganado. Nem para os cabalistas ele é o Deus Supremo. Não é. Então, gente, o que acontece? Então, vamos seguir aqui. Isso significa dizer, gente, que quando tem status consultivo na ONU, significa dizer que a ECOSOC, né, esse Conselho Econômico aí da ONU, né, ele reconhece a Lucis Trust, ela passa a ser membro efetivo, reconhecido da ONU, é uma organização não governamental, então ela é um elo entre a sociedade organizada e a própria ONU. Então as políticas estabelecidas pela ONU, elas vão ouvir a Lucis Trust. Então a Lucis Trust, ela tem voz ativa na ONU. Ela participa das decisões, da política a ser implementada. Então eu quero que você compreenda isso. Que a política adotada pela ONU, ela ouve esses conselhos, essas entidades, porque elas têm status consultivo dentro da ONU. Então você está percebendo como o cristianismo ele tem inimigos poderosos e o que está acontecendo? E aí vamos agora à destruição da igreja bíblica institucionalizada e você vai perceber que esses crentes que eu disse aqui, que são os cristãos Red Pill, os cristãos que acreditam que tomaram a pílula vermelha, e coitados, eles nem sabem disso. Então, o que eu vou te mostrar aqui agora é o seguinte. É que quando você vem aqui para os livros dela, tudo que eu vou tirar para vocês é aqui, ó, livros online. Então, gente, a Alice Bailey, ela escreveu muito, né? Ela é do século XX, né? Agora, ela tem vários livros aqui, olha. Aqui ela tem uma série de livros sobre a externalização da hierarquia. Então aqui ela fala que uma hierarquia espiritual, gente, veja, um órgão consultivo da ONU. Diz que uma hierarquia espiritual rege os governos da Terra, por isso que eu te falo que você que acredita ainda em política, está sendo regido por esse sistema. Aqui você vai vendo que de fato aqui é o sistema político chamado na Bíblia de besta. Então, aqui há vários livros, ó, tudo isso aqui que você está vendo aqui, ó, é sobre a externalização da hierarquia. O que esses livros falam? Que uma hierarquia espiritual que rege este mundo, ele vai ainda se externalizar, ele vai aparecer. Essa hierarquia espiritual é um grupo de seres poderosos que alcançaram outros níveis espirituais, né? Ou seja, eles estão em outras dimensões, morando em outros planetas, em outros sistemas estelares e solares e por aí vai, e eles estão ajudando a guiar a Terra. Mas em breve eles vão se manifestar aqui na Terra. E aí eles estão preparando o mundo para essa manifestação. Mas eu não estou achando aqui o reaparecimento de Cristo. Então, o reaparecimento de Cristo, ela também vai falar da importância de se destruir a igreja. Então, por quê? Porque o Cristo do qual ela se refere é o Cristo cósmico. É o Cristo das grandes filosofias espiritualistas. Não é o Deus encarnado, filho do Deus do Antigo Testamento. Não é esse. Então, aqui no reaparecimento de Cristo, ela vai trabalhar todas essas teorias para preparar o mundo, e aqui ela vai deixar claro que as autoridades do mundo estão se preparando para receber esse Cristo, e aí é daqui que eu tiro o nosso estudo de hoje. E então eu vou colocar aqui para você, e vamos ler juntos. E aqui, então, gente, olha só, eu tô aqui então, nos livros de Alice Bailey, tá tudo isso aqui eu tirei de lá, o reaparecimento de Cristo, o capítulo 6, a nova religião mundial. Isso aqui é o título que está lá, a nova religião mundial. Aí eu tirei os trechos que tem a ver com o tema de hoje. Olha o que ela vai dizer aqui. O cristianismo institucionalizado. Gente, esse nome é comum para você? O cristianismo institucionalizado? Então ela já começa batendo no cristianismo institucionalizado e ela vai ver ele como um problema. Agora aqui que está um problema para você. Porque hoje muitos cristãos estão batendo também na igreja institucionalizada.
usando textos tipo Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Usando textos tipo assim, quando a mulher samaritana pergunta a Jesus, Senhor, devemos adorar aqui ou lá? Ele disse, nem aqui nem lá, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nenhum desses dois textos está falando sobre a ideia de congregar. Eu preciso compreender que o conceito de templo no Antigo Testamento era um conceito, e o conceito de congregar no Novo Testamento é outro conceito. Porque a ideia de templo é um edifício, mas o edifício ele tinha uma representação simbólica. E no caso de Israel, ali havia rituais, sacrifícios, toda uma ritualística que apontava para Cristo. Então aqueles rituais não são mais necessários. Isso não significa que uma igreja não possa congregar. Porque quando você se reúne, seja numa casa, numa garagem, debaixo de uma ponte, numa catacumba, seja num templo, numa igreja, num templo, como você chama de templo, esses ambientes não têm nada a ver com o conceito de templo, inclusive dos templos de hoje. Eu não vou entrar nisso aqui agora porque o tempo não dá, mas quando você entra numa catedral, principalmente se ela for mais imponente, aquela catedral, a maioria delas na Idade Média foram construídas por maçons, que maçom é pedreiro, é um construtor. Aquelas catedrais, elas têm uma representação do próprio universo. Isso é o conceito de templo, que não tem nada a ver com aquele povo que se reunia. Porque quando Paulo escreveu as suas cartas, Paulo escreve uma carta à igreja de Roma, e é um povo que se reunia em Roma, que tinha um pastor responsável por aquele rebanho. Paulo escreve uma carta à igreja que se reunia em Corinto, à igreja que se reunia em Éfeso, à igreja que se reunia na Galácia, à igreja que se reunia em Tessalônica, à igreja que se reunia em Filipos, à igreja que se reunia em vários lugares. Paulo vai escrever uma carta ao pastor Timóteo, ao pastor Tito, João, Cristo através de João, ele vai escrever uma carta à igreja de Esmina, à igreja de Filadélfia, à igreja de Tiatira, à igreja de todas, de Pérgamo, enfim. Gente, o Novo Testamento, ele parte de um pressuposto que todo mundo está reunido em algum lugar, como povo de Deus. E aí, o que acontece? E mesmo quando Deus condena a igreja de Laodiceia, em nenhum momento ele disse, dissolva a igreja, porque eu não trabalho dessa forma. Não! Ele pediu que aquilo fosse corrigido antes que ele trouxesse o devido castigo. Quando muitos usam o texto lá, sai do meio dela, povo meu, ele está falando do sistema babilônico, daquilo que ele já havia chamado de sinagoga de Satanás, que tinha sido infiltrado dentro do judaísmo, por conta do cativeiro babilônico, porque foi de lá que se oficializou o misticismo dentro do judaísmo e que gerou a cabala judaica. Então havia uma corrupção por causa de um esoterismo que misturava tradições do Egito, da Babilônia, da Síria, da Pérsia, e os judeus absorveram isso. E esse sistema esotérico foi chamado de a Grande Babilônia, porque se tornou totalmente pagão e esqueceu do Deus Criador para adorar a criatura, a criação, para ver a criação como divindade. E ainda por cima colocaram o Deus da Bíblia, o Deus de Moisés, como apenas um anjo poderoso e não como ser supremo. Então eu fico espantado de que as pessoas não conhecem esse tipo de coisa e vão lá e saem do meio dela, povo meu, como se qualquer igreja fosse parte de Babilônia. E não é isso que a Bíblia ensina. O mesmo Apocalipse que fala sai dela, povo meu, é o Apocalipse do qual Jesus escreve para 7 igrejas. E apenas uma ele fala que vai vomitar da boca dele. E para todas as outras, ele tece elogios e tece críticas. E tem 2 que ele não tece nenhuma crítica, que salvo engano é a igreja salvo engano é a igreja de Filadélfia e... não me lembro mais. Salvo engano é Filadélfia e Esmina, salvo engano. Enfim, gente, nunca foi objeto de crítica um povo se reunir debaixo da autoridade de um pastor. Até porque o pastor não é um mediador. Eu sou pastor de uma congregação e eu não sou mediador da vida de ninguém. O pastor é apenas alguém que recebeu um chamado para apacentar, para cuidar. E as ovelhas precisam sim de cuidado. Se houve corrupção no meio do caminho, isso não anula a verdade bíblica. Porque Paulo, quando pressentiu que ele ia morrer, está lá no livro de Atos, né? Paulo reúne os pastores na cidade de Éfeso e orienta esses pastores. E ele deixa claro e ele fala com todas as letras: cuidem do rebanho que o Senhor colocou debaixo sobre a vossa autoridade. Paulo disse isso. Veja como é demoníaco. Então, olha, gente, que a preocupação aqui de Alice Bailey, dos teosofistas, é justamente o cristianismo institucionalizado. Agora, ao contrário do que você está fazendo, eles estão justamente preocupados por quê? Porque é essa igreja institucionalizada que para os teosofistas ela é um problema. Ela é um problema por quê? Porque ela está pregando o Filho de Deus. Ela está pregando salvação através de Cristo. Ela está pregando um mediador. Essa igreja institucionalizada, ela está pregando arrependimento de pecados. Então, o que eles fizeram? Eles querem acabar com a igreja institucionalizada, mas eles usaram você, levando para você um discurso que justifique você dar a mão para eles, ou dar a mão com eles, e juntos, você, cristão, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que concorda com o que o apóstolo Paulo falou, e ele vai aqui xingar o apóstolo Paulo.
Você concorda com tudo isso, mas eles conseguiram te seduzir para que vocês deem as mãos e combatam a igreja institucionalizada. Só que eles têm um propósito e você tem outro. Mas eles te levaram a usar o mesmo discurso e o mesmo objetivo que eles. E eu vou te provar isso aqui. O cristianismo institucionalizado, diz aqui os teosofistas ligados à ONU, que acreditam que Lúcifer é bom e que Lúcifer foi injustiçado. Ele vai dizer, porém, o cristianismo institucionalizado se expôs amplamente a ataques. E a maioria das pessoas pensantes, olha só o que ela está dizendo. As pessoas pensantes estão cientes disso. Disso o quê? Que o cristianismo institucionalizado, ele se expôs a ataques. Só que o motivo não é porque ela está preocupada com a igreja que se corrompeu, não. É justamente porque ela quer destruir a igreja. Infelizmente, essas pessoas pensantes, ou seja, aqueles que estão vendo que a igreja tem que ser destruída, ela chamou de pensante. E hoje, é por isso que eu te falei do cristão Red Pill. Porque as pessoas hoje elas estão se achando as despertas. Aquelas que agora descobriram que o sistema religioso, e essa expressão se tornou comum, o sistema religioso isso, o sistema religioso aquilo, e aí elas são pensantes. Elas alcançaram a iluminação, exatamente a proposta de Lúcifer lá no Éden. Exatamente baseado nisso que Alice Bailey fundamenta a sua doutrina, que foi fundamentada anteriormente por Helena Blavatsky, que diz que Lúcifer, representado pela serpente, ele foi injustiçado. Então essas pessoas pensantes, elas são contra o cristianismo institucionalizado. Essas pessoas pensantes ainda são uma pequena minoria. Não obstante, é essa minoria pensante que quando se tornar a maioria, e hoje ela cresce rapidamente, olha que ela já dizia isso aqui foi 1900 e pouquinho, né? Ela cresce rapidamente, decretará a ruína das igrejas e apoiará a disseminação dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Gente, entenda, Alice Bailey, ela está dizendo aqui que os pensantes, quando se tornarem a maioria, vão decretar a ruína das igrejas e vão apoiar a disseminação dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Agora, o que ela chama de verdadeiros ensinamentos de Cristo não é o que a Bíblia ensina, não é o que Paulo ensina. Ela vai criticar Paulo aqui, você vai ver. Então, eu quero que você compreenda que os cristãos que se acham hoje pensantes, iluminados, descobriram, né, que o sistema religioso não cabe a eles, porque, gente, isso é tão perigoso, isso é tão luciferiano, que nós não percebemos que se imaginam fazendo exatamente o que Lúcifer quis, se exaltar e ser como Deus é. Que colocaram o casal para desobedecer ao próprio Deus, prometendo a eles que eles poderiam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vou falar disso mais à frente. Então, obedecer a Deus se tornou pequeno. Cumprir o que Deus queria se tornou pouco, porque o diabo conseguiu despertar neles uma soberba, algo que fez com que eles se sentissem maiores e melhores e mais inteligentes e os despertos. E desobedeceram a Deus. É isso que está acontecendo hoje. Não há igreja mais que me caiba. Gente, eu compreendo, eu tenho dito aqui, eu tenho uma playlist chamada Os Falsos Pastores. Eu tenho vídeos aqui censurados por pastores. Eu tenho um vídeo aqui falando da família Ferreira, falando do Silas Malafaia, falando de Damares, falando de Michele Bolsonaro, falando daquele pastor piadista lá, sei lá o nome dele, esqueci agora, aquele cheio de gracinha lá, carioca, que fez filmagem lá com aquele, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, falando de Vasco e Flamengo. Eu critico todo esse pessoal. Então eu não tô aqui para defender erro nenhum, eu tô aqui para tentar libertar você e tirar você dessa armadilha que Satanás, a serpente, está criando para fazer com que todos deem as mãos contra a igreja bíblica, uma igreja que se reunia e que foi estabelecida para ser ordenada, organizada, aquela que foi a depositária das verdades bíblicas, que Deus confiou a ela. Isso não pode ser individualmente. Gente, basta um pequeno raciocínio para compreender que tudo aquilo que nós vemos e vimos e lemos dentro das cartas dos apóstolos não poderia se dar e não tem como acontecer, não tem como aquilo ser execuível, aquilo ser realizado, se não houver uma igreja que se reúne, um povo ordenado, um povo que congrega, um povo que seria uma sociedade dentro da sociedade, uma comunidade dentro da comunidade, grupos organizados que seriam modelos, referências para uma sociedade dominada pelo pecado. Foi isso que Cristo ensinou. Então, como cumprir um culto, como Paulo ensinou, ordenando o culto em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, onde a Bíblia parte o tempo inteiro de um pressuposto que há um povo reunido, e Paulo manda reunir esse povo para ler as suas cartas, e Paulo orienta como organizar um culto, Paulo orienta sobre a ordem no culto, Paulo orienta sobre a ordem na ceia. Gente do céu, que cegueira é essa? O que nós deveríamos estar fazendo aqui hoje não é combatendo uma igreja que se reúne, não é falando de hierarquia, essas tolices que Satanás lançou na mente das pessoas, que estão fazendo elas andar de mão dada com a ONU, de mão dada com a teosofia. Nós deveríamos estar aqui protestando contra os falsos pastores, contra as falsas igrejas e lutando pela verdadeira igreja, para que aquele que hoje está perdido, para aquele que está cansado, para aquele que está depressivo, ele possa bater na porta de uma igreja e encontrar ali um verdadeiro pastor, encontrar ali uma verdadeira comunidade, encontrar ali uma verdadeira palavra, um verdadeiro evangelho. Essa deveria ser a nossa luta.
Eu concordo que hoje é difícil achar uma igreja para congregar, mas a gente não pode se achar o último pacote do biscoito. A gente não se pode, sabe, achar a última Coca-Cola do deserto, como dizem por aí. Eu não posso fazer como Elias, que achou que era só eu, Senhor, só sobrou eu. Deus falou, não, tem 7.000 aí que não dobraram os seus joelhos a Baal. Isso é luciferianismo, isso é exaltação, é isso que ele propôs, e eu vou te mostrar como Nimrod, que é uma figura essencial nas sociedades secretas, como Nimrod usou isso para fazer com que a sociedade se voltasse contra Deus. Fazer o homem acreditar no seu próprio potencial. Entenda uma coisa, eu vou te mostrar nos vídeos mais à frente. Essa série aqui é para realmente trazer muita coisa importante. Eu vou te mostrar como são sinônimos luciferianismo, humanismo e humanismo. Sabe, são sinônimos. São sinônimos. Mas vamos lá, gente. Então é isso. Então, quando a maioria da sociedade pensante, das pessoas pensantes, quando forem maioria, então essas pessoas vão decretar a ruína das igrejas e apoiará a disseminação dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Agora, o que é que eles chamam de verdadeiros ensinamentos de Cristo? Não é possível que ele se deleite, ele que é em Cristo, né, com os grandes templos de pedra que os religiosos construíram. Essas são as verdades fundamentais sobre as quais se baseará a religião mundial. Você está ouvindo isso aí, meu irmão? As verdades fundamentais que vão dar base para a nova religião mundial é justamente essa que os cristãos evangélicos estão adotando. Eu vou te mostrar um texto aqui de um maçom, mostrando para os seus irmãos maçons a importância de estarem juntos, a importância de haver uma corporação. Um maçom usando argumentos bíblicos para defender a maçonaria. E a gente não para pensar que nenhuma outra instituição, gente, eu tenho dito isso aqui incansavelmente, nenhuma outra instituição adota esse tipo de teoria. Só as igrejas evangélicas. Por quê? Porque a igreja evangélica, com todos os seus erros e com toda a podridão que já está dominando uma grande maioria, é a única instituição que ainda defende que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Que defende que a Bíblia é suficiente para a salvação do homem, para levar o homem ao conhecimento de Deus. Que defende que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Porque quando se coloca tradição, por mais que o católico fale assim, não, mas é verdade, é impossível que a tradição se mantenha fiel às Escrituras. Porque quando se coloca tradição, obviamente que vai entrar aí as opiniões humanas. Vai entrar aí o pecado do ser humano acrescentando tradições e tradições e tradições que não são bíblicos. Até porque isso foi o quê? Essa ideia de tradição, isso foi já infiltração judaica dentro do catolicismo. Um dia eu vou mostrar isso para vocês. Mas vamos seguir aqui. Então, ou seja, templo em pedra, ideia de igreja falando de pecado, ela vai falar isso aqui. Isso aí, essas críticas vai basear a futura religião mundial. Sua tônica será a aproximação divina. Tá percebendo? Você vai se aproximar de Deus por si só, por conta própria. É isso que Lúcifer colocou lá. Por isso que eles dizem que Lúcifer é aquele que liberta o homem. Deus é aquele que aprisiona. Deus coloca o homem como dependente. Portanto, Deus é mau e egoísta. Isso vai ser no próximo vídeo. O cenário necessário está montado para o reaparecimento de Cristo. Somos todos deuses. Gente, isso aqui te lembra o quê? Quando eles dizem para você que você não precisa congregar, é claro que você vai olhar para as falsas igrejas e falar, realmente eu não preciso. Mas o que eles querem é atingir as verdadeiras igrejas. E eu até digo uma coisa para você, meu irmão, do fundo do meu coração. Você que está adotando essas teorias, é justamente você que precisava estar dentro da igreja. É justamente você que teria que estar lá para expulsar os vendilhões e não para derrubar o templo. Deus derrubou o templo porque os judeus colocaram o templo acima de Deus. Colocaram o templo acima da verdade que Deus queria. A coisa representada, o objeto representado, se tornou maior do que o objeto que representa. Você está compreendendo isso? O templo, ele carregava um simbolismo, ele carregava uma mensagem, ele representava a comunhão entre Deus e o seu povo. Mas acontece que eles se confiaram que porque tem um templo, estão protegidos. Se confiaram que porque tem uma lei, estão protegidos. Se confiaram porque tem patriarcas, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, profetas, estão protegidos. Então, o representante se tornou maior do que o representado. Está compreendendo isso? E Deus falou, não é assim que funciona. E derrubou o templo. E estabeleceu uma nova aliança através do sangue de Cristo. E Cristo reuniu os seus apóstolos. E começou a fundar, criar comunidades. Para que, organizadas, elas representassem agora a mensagem da salvação. Não importa se dentro de uma garagem, se debaixo de uma ponte, se dentro de uma casa bonita, não importa. O que importa é a verdade que deveria prevalecer ali. Porque essa igreja, ela é a guardiã. Ela é a depositária das verdades eternas. Então somos todos deuses. Ela está dizendo isso aqui. Por isso que não precisa igreja. É por isso que ele não quer igreja. Ela vai dizer isso. Todos somos deuses, todos filhos do único Pai. Como nos disse o último dos avatares, o Cristo. Percebe que eles chamam o Cristo? Não é Cristo.
porque ele é um dos Cristos que houve no mundo, ou ele é aquele que absorveu não, aquele que alcançou o nível de Cristo, que na verdade Cristo para eles é, vamos dizer assim, é uma dimensão espiritual. Depois eu explico isso. A razão pela qual ele veio, a razão pela qual ele não voltou, é que a obra necessária não foi realizada por seus seguidores em todos os países. Isso aqui é o mesmo pensamento judaico, dos cabalistas. Lembra do vídeo que eu coloquei aqui? O Netanyahu falando lá pro Menahem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, o sétimo Rebbe, ele dizendo, o Rebbe cobrando o Netanyahu, que ele tinha que apressar a vinda de Cristo. Então, o que eles estão fazendo é isso, é apressar a vinda do Messias. Só que aqui, para a teosofia, o que vai vir é uma hierarquia. Mas para os cabalistas, essa hierarquia vai ser comandada pelo Messias, no Messias de Israel. Sua vinda depende muito, como veremos mais tarde, do estabelecimento das corretas relações humanas. Gente, essas corretas relações humanas é aqui o objetivo deles. Por isso eles querem destruir a igreja. Eles estão estabelecendo o relacionamento correto entre as pessoas. Aí entra a ideia da igualdade, que todos nós somos deuses. Por isso eles usaram o argumento da hierarquia, né? Mas não dá pra gente explicar tudo isso aqui, gente. Isso, olha só, isso a igreja tem impedido ao longo dos séculos. Quer dizer, a volta de Cristo, e ele não voltou porque ainda não existe, não foi estabelecido as corretas relações humanas, ele está culpando a igreja de que ela impede a volta de Cristo porque ela não estabeleceu as corretas relações humanas ao longo dos séculos e não tem ajudado por causa do zelo fanático de fazer cristãos de todos os povos e não seguidores de Cristo. Você está percebendo que é o mesmo discurso aí dessa galera aí dos crentes Red Pill? Não, tem que seguir na igreja Cristo. Não sigo religião, sigo a Cristo. Esse discurso foi implantado. Eu tô te mostrando daqui. Se eu lesse tudo pra você, gente, eu tenho certeza que você ia ficar abismado, mas o tempo não dá. Mas eu estudo isso há muitos anos. Há muitos anos, gente. E eu tô falando de algo que eu conheço e que eu sei. Então, olha só, então o papel da igreja não é fazer cristãos de todos os povos, né? É sim fazer seguidores de Cristo. Eles conseguem colocar uma distinção, porque cristão é uma palavra que diz respeito ao evangelho. E eles não creem no evangelho como você crê. Então eles conseguiram criar a ideia de que cristão está errado. O certo é ser um seguidor de Cristo. Só que quando eles falam isso, eles estão ressignificando o papel de Cristo. E ainda tem crente usando a mesma expressão. Aí ele vai dizer, Cristo enfatizou a doutrina, ou melhor, a igreja enfatizou a doutrina teológica e não o amor e a compreensão amorosa, como Cristo exemplificou. Então, tudo é amor. Não existe a ideia de conversão. Inclusive, muitos crentes hoje estão usando a palavra techuvá, que em tese é arrependimento. Só que quando um cabalista fala de techuvá, ele não está usando no mesmo sentido que o cristão quando fala de arrependimento. Porque a techuvá, quando eles falam de arrependimento, eles estão falando de uma volta àquilo que, vamos dizer, que o mundo da matéria perdeu. Então você está voltando para o quê? Para o mundo da espiritualidade. Então, ou seja, eu estou buscando ser uma melhor pessoa. Eu estou buscando por meus próprios méritos ser uma pessoa melhor e praticar boas obras. Porque eu entendi que assim eu me tornaria um mundo melhor. E me tornando uma pessoa melhor e cada um fazendo isso, o mundo será melhor. E estamos então promovendo o Tikkun Olam, a retificação do mundo, o conserto do mundo. Então, gente, techuvá não é o mesmo que arrependimento. Não existe o conceito de pecado. Se não tem conceito de pecado, automaticamente nós estamos anulando ou ressignificando a importância da obra de Cristo. Então vocês ainda não entenderam, a maioria de vocês não entenderam, que eles estão ressignificando tudo de uma forma indireta. Então, o que devíamos pregar não é a doutrina teológica, é só o amor e a compreensão, como Cristo exemplificou. Aí ele vai dizer, a igreja pregou o ímpio Saulo de Tarso, e não o gentil carpinteiro da Galileia. Quer dizer, o maior apóstolo do cristianismo, o maior autor da Bíblia Sagrada, 13 cartas escritas por Paulo, as cartas mais profundas sobre a obra de Cristo, está sendo chamada de o ímpio Saulo de Tarso. Mas as doutrinas que essa mulher defende é o mesmo que os cristãos hoje defendem. Tá percebendo aí como o diabo engana? Aí ele vai dizer, e então ele esperou, ele que é em Cristo, mas sua hora chegou, por causa da necessidade do povo em cada terra e por causa do grito invocativo das massas e em todos os lugares e do conselho de seus discípulos, de todas as crenças, de todas as religiões do mundo. Aqui ela fala que está havendo um grito invocativo dos discípulos de Cristo de todas as religiões do mundo. Observa como há uma unificação das religiões. Por isso a igreja tem que ser destruída. Ainda não nos cabe saber a data ou a hora do reaparecimento de Cristo. Sua vinda depende do apelo. E apelo frequentemente sem voz. Gente, é porque eu não tenho tempo de trabalhar isso com vocês. Sem voz aqui está falando do silêncio. Cuidado, Frei Gilson anda ensinando a voz do silêncio, o poder do silêncio. A mesma coisa que Helena Blavatsky, aqui ó, Helena Blavatsky disse, ela tem um livro chamado A Voz do Silêncio. Então isso é convidar o ser humano a uma meditação, a yoga, que significa dizer que a divindade está dentro de você. Isso é hermetismo, aquilo que está fora é o que está dentro. Assim como é fora, é dentro. Então, o divino sou eu sou Deus. Então a divindade está em mim. Por isso eu preciso meditar, refletir, praticar a meditação para alcançar a contemplação. Não tem nada a ver com o evangelho isso, gente. Então, é um apelo, né? Então vamos lá.
de todos os que se levantam contra as intenções concentradas. Depende também, ela está falando do que tem que ser feito para Cristo voltar. Depende também dos que se levantam com as intenções concentradas. Depende também do melhor estabelecimento de relações humanas corretas. De novo, relações humanas corretas. E de certo o trabalho sendo feito neste momento por membros seniores do reino de Deus, a igreja invisível, a hierarquia espiritual de nosso planeta. Então ela está dizendo que a volta de Cristo, o reaparecimento, depende desse trabalho que está sendo feito pelos membros seniores, ou seja, a elite que controla. Tem um texto dela que eu não coloquei aqui, que ela fala que esses trabalhadores, esses escolhidos, esses iluminados, esses iniciados, eles estão em todas as áreas de nossa sociedade, trabalhando para este propósito. E a igreja acredita em todo mundo. Qualquer YouTube aí que fala mal da ONU, qualquer YouTube aí que fala mal das igrejas, qualquer YouTube que fala que pastor é ladrão, a gente segue. Eu vejo aí crente seguindo certos youtubers aí, que claro, eles vão denunciar o errado para te conquistar. Mas eles não apontam o caminho certo. Eu quero que você entenda isso. Você não tem que ouvir aquele que denuncia o errado, que denunciar o errado é fácil. Aquele que fala mal da ONU, aquele que fala mal dos globalistas, aquele que fala mal das igrejas, é fácil. Eu quero ver ele vir aqui defender que Jesus é Salvador. Eu quero ver ele mostrar que ele conhece a palavra. Eu quero ver ele criticar, de fato, dar nome aos bois aqui, como as certas famílias que eu tenho dito aqui. Eu quero ver ele falar pra você se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo verdadeiramente, porque ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Eu quero ver ele dizer que Deus, sabe, é o ser supremo do universo, o Deus bíblico, o Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com Ezequiel. Eu quero ver ele dizer pra você que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Eu quero ver. Ou seja, eu quero ver ele defender as doutrinas bíblicas. Hoje são raros. Então vamos lá. Então, depende do trabalho desses aqui, ó, né, para Cristo voltar. Depende também da firmeza dos discípulos de Cristo no mundo nesse tempo e de seus trabalhadores iniciados, todos trabalhando em muitos grupos religiosos, políticos e econômicos. Hoje, quando ele vier, veja que em todas as áreas tem gente deles, né? Hoje, quando ele vier, encontrará o mundo excepcionalmente livre das garras e garras do eclesiasticismo. Coincidência, né? Alice Bailey tem o mesmo propósito que muitos cristãos hoje. O problema é a igreja eclesiástica. O problema é a hierarquia eclesiástica. Né? A mesma coisa que Alice Bailey está falando. Então, quando você vê um crente vir aqui e falar contra a hierarquia, sem fundamento, pegando meia dúzia de versículos que não está tratando sobre isso. Porque quando eu quero tratar de um assunto, eu preciso ir a um texto onde aquele assunto está sendo tratado, onde aquele assunto está sendo abordado. Porque quando o autor bíblico escreveu algo, ele tinha uma intenção. O receptor da mensagem, o destinatário, ou seja, aquele que ouviu, por exemplo, uma carta à igreja de Roma. A gente tem que entender em primeira mão como aquela igreja iria entender o que Paulo estava falando. Porque quando Paulo escrevia, por exemplo, aquilo tinha um objetivo específico. Aquela carta ela tinha uma mensagem própria para uma situação. E não é eu pegar aqui um versículo, como eu quero, e encaixá-lo dentro de um tema que não era o tema do versículo. Porque, por exemplo, quando Salomão disse, eu sei que nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais essa casa que eu construí, tem muito crente que pega esse versículo e fala assim, tá vendo? Salomão diz que Deus não pode caber na casa que ele construiu, então Deus também não cabe no mundo. Porque Salomão fala, nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais essa casa que eu construí. Salomão não está ali dizendo que Deus não pode entrar naquela casa, porque Deus, ele é onipresente. Mas o que ele está falando ali, ele está usando expressões para dar uma dimensão da grandeza, da infinitude, do poder que Deus tem, da glória. Tanto é que Deus se manifestou na casa onde Salomão construiu. Deus derramou a sua glória naquela casa e Deus disse para Salomão, Salomão, eu vou ouvir toda a oração que for feita neste lugar. E ele manifesta a glória dele naquela casa, na inauguração do templo. Foi lá que Deus falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi justamente inaugurando o templo, derramando a sua glória dentro do templo. Foi justamente ali, confirmando a importância do templo. Mas acontece que o meu povo, que se chama pelo meu nome, que era o povo de Deus, Israel, esse povo, ele não cumpriu o que Deus disse. Ele não se humilhou, ele não orou, ele não buscou a face de Deus, e ele não se arrependeu dos seus maus caminhos. Então Deus disse, para que vocês estão aqui reunidos então nesse lugar? Eu estou cansado do sacrifício de vocês, Deus falou isso. Por acaso eu como carne? Aí chegou um ponto que Deus disse, chega, vou estabelecer a nova aliança no sangue de Cristo. Por isso não ficou pedra sobre pedra. Mas o problema não era o templo em si. Então, gente, quando Salomão disse aquilo, havia um contexto. Não é porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que a Bíblia quer dizer ali é que Deus não está preso ao templo. Porque se Deus não está no templo, então ele não é onipresente. Ele não é onipresente. Então, gente, primeiro o que está acontecendo? Eles criam umas teorias e vamos catar versículo para tentar colocar naquela teoria. Mas o texto, por isso é importante, a teologia bíblica, para saber entender o que o desenvolvimento daquele assunto está me dizendo. Eu sempre digo, gente, vamos se aprofundar um pouco mais em teologia, em hermenêutica. Em teologia, na hermenêutica, na teologia hermenêutica e na Bíblia. Teologia bíblica.
Vamos conhecer, né? Porque é importante para a gente poder tratar de um assunto e saber o que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Quando pegar um versículo bíblico, do que esse versículo está falando? Qual era a intenção de tal autor quando ele citou tal versículo? Então vamos lá. É justamente por isso que eu falo, os cristãos bons estão caindo nessa. Estão fazendo a mesma coisa que os hereges. Quando, por exemplo, um pastor, ele vai lá na Bíblia e fala assim, olha, desce 7 vezes no rio, porque Naamã, o general lá Naamã, ele desceu 7 vezes no rio. Vamos dar 7 voltas na cidade, porque Josué deu 7 voltas na cidade. Só que aquele texto em que a Bíblia descreve Josué dando 7 voltas, aquele é um texto descritivo e não prescritivo. É um texto que está narrando um fato e não doutrinando sobre um fato. Há uma diferença muito grande, gente. Então vamos lá. Gente, desculpa, eu falei hermenêutica aqui, mas eu queria dizer sistemática. A teologia sistemática. Não sei porque me veio isso aqui na mente. Eu acho que é porque ontem eu estava dando aula sobre Hermes e falando sobre que a origem da palavra hermenêutica é do deus Hermes Trismegisto, né? É do deus Hermes, que é o mesmo Hermes Trismegisto, que é o mesmo Mercúrio. Então eu estava falando sobre hermenêutica ontem, eu falei teologia hermenêutica, não foi, acho que eu falei isso, mas eu quero dizer teologia sistemática, tão importante quanto teologia bíblica. Então vamos lá. Então, quando Jesus voltar, né, o mundo vai estar excepcionalmente livre das garras do eclesiasticismo. Então, tirar o mundo da igreja eclesiástica é um plano da ONU para a nova religião. Quando ele veio antes, a Palestina foi mantida nas mãos dos líderes judeus, religiosos judeus. E os fariseus e os saduceus eram o povo daquela terra. O que os potentados da igreja são para o mundo hoje. Então ele está dizendo, olha, quando Jesus Cristo voltar, não vai existir mais a igreja eclesiástica, né? O eclesiasticismo vai estar extinto, graças inclusive a muitos cristãos, né? E ele vai dizer que, quando ele veio da última vez, a Palestina estava na mão dos líderes religiosos, dos fariseus, que são os mesmos líderes de hoje. Percebe que é o mesmo discurso que você está vendo hoje na internet? Mas houve, olha que legal, gente, houve um afastamento útil e salutar do churchianity. Eu até pesquisei essa palavra e ela quer dizer mais ou menos uma igrejanidade. É como se fosse algo que diz assim, olha, é um costume de igreja, é uma prática de igreja aí, é um hábito que eles têm de frequentar a igreja, eles chamam de churchianity. Então, houve um afastamento dessa prática de frequentar a igreja. Tá percebendo que ela diz isso? Por que ela sabe disso? Porque isso vem sendo investido há muito tempo. Então houve um afastamento útil e salutar, saudável, do hábito de frequentar a igreja e da religião ortodoxa durante o século passado. Agora aqui eu quero fazer uma pausa com vocês. Por que ela citou o século passado? Ela está no século XX, não é isso? Aí eu anotei aqui para você ver o tanto que nós somos ingênuos. O século passado que ela está se referindo foi o século XIX. O século XIX, ele encerra no ano 1900, né? Porque vai de 1801 até 1900, século XIX. E aí o curioso é que o ano de 1900, o final do século XIX, foi justamente o ano que Nietzsche falou, Deus está morto. Eu tenho uma playlist aqui sobre Deus está morto, assista lá, né? Essa playlist, eu acho que modéstia à parte, ela foi muito bem trabalhada. E lá, Nietzsche vai dizer que Deus está morto. E Nietzsche vai falar assim, Deus está morto. Ele vai dizer, nós o matamos, eu e você. Então fica uma pergunta, se Nietzsche era ateu, então como que ele não crê em Deus? Se ele não crê em Deus, como que Deus morreu? E se Deus morreu, então ele não é Deus. Então fica esse questionamento. Mas o que Nietzsche quer dizer, na verdade, é que a sociedade, ela deixou de depender de Deus. Deus já não é mais aquilo que ele era nessa sociedade. Então, ele termina o século dizendo que Deus está morto. Por coincidência, o século XIX era dizendo que houve um afastamento desse hábito de frequentar a igreja, né? E da religião ortodoxa. Quer dizer, olha o que ela está dizendo, gente. Entenda isso aqui. A religião ortodoxa teve um afastamento. Mas as filosofias espiritualistas estão tendo o quê? Uma aproximação. Tá percebendo, crente? A geração futura, que está aprendendo hoje a não congregar, ela não vai querer saber nem de Deus mais, nem de Bíblia. Porque se nós que crescemos dentro de igrejas, se nós que sabemos a importância de estar dentro de uma igreja, não estamos conseguindo levar os nossos filhos a sequer a presença de Deus. Imagina a geração futura, essa juventude de hoje, que nós tivemos uma influência do mundo que quis nos tirar da igreja. A geração de hoje, pelo contrário, ela está aprendendo que igreja é ruim, que é um sistema religioso, que é a Babilônia, que todos nós somos Babilônia. Percebe o que será dessa geração futura? Obviamente que a Bíblia vai ser extinta de fato da terra. Porque a única instituição responsável, ainda, por carregar a Bíblia, por levar a Bíblia, ensinar a Bíblia, ainda é, com todas as falhas, as igrejas cristãs. Então eles sabem que atingindo isso, eles estão já garantindo um futuro sem Deus e sem Bíblia. Aí olha só, o século XIX, que houve o afastamento, foi o século que Nietzsche falou que Deus está morto. Foi o século onde surgiu o comunismo, é o século de Karl Marx, na verdade. É o século que surgiu o liberalismo teológico, que vai dizer que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, que a Bíblia deve ser interpretada como um documento, né, que ela é apenas um livro histórico. Então é o século também que as igrejas, né,
que fizeram uma ponte entre a lei e a graça, nos obrigando aí a cumprir 10 mandamentos, porque isso tem a ver com uma lei moral, que vai redundar aí na moral judaico-cristã, que consequentemente está alinhado com as leis de Noé. E eu não posso falar isso aqui hoje porque o tempo não dá, mas, por exemplo, foi o século que surgiu essas igrejas, Testemunho de Jeová, Adventismo, os Mormons. Foi o século que surgiu o dispensacionalismo teológico, que separa a igreja de Israel, que diz que Deus tem um plano separado com Israel. Coincidentemente, o século que está surgindo também o movimento sionista, com força, na verdade, né? Mas ele vai surgir fortemente ali no século XIX, foi o século que surgiu o darwinismo, foi o século que surgiu a própria teosofia. Então você entende que o século XIX, eu sempre digo, gente, o século XIX foi o século que Satanás, ele conseguiu impor ali uma política, né? Uma política que se voltou contra a própria igreja, que se voltou contra a igreja bíblica. Inclusive, neste livro aqui, que eu ganhei de uma querida irmã, que eu não vou falar aqui porque ela não me autorizou, né? O livro, né, eu vou ler aqui em inglês, tá? Me perdoe se eu ler errado, que provavelmente eu vou ler errado. To eliminate the opiate, ou seja, para a eliminação do opiáceo. Lembra que Marx falou que a religião é o ópio da sociedade, é o ópio do povo? Então, esse livro de um rabino chamado Martin Altman, esse aqui é a segunda parte, é o segundo volume, né? Esse livro aqui, gente, ele é importantíssimo, porque esse livro aqui, olha aí, tentem dar uma olhada aí. Esse livro, olha aí a roupa de um rabino embaixo, a estrela de Davi. Esse livro é interessante porque ele vai mostrar que o século XIX foi o século onde surge os vários questionamentos à Bíblia Sagrada. Ele vai mostrar que grupos formados por pessoas muito habilidosas com filologia, com o hebraico, o grego, o aramaico e tantas outras áreas aí das ciências, eles se uniram para confrontar e questionar a Bíblia, colocando ela em descrédito, e daí surge a teologia liberal, questionando o que é e o que não é palavra de Deus, e daí também vai surgir, né, esses homens que foram inspiração para alguns filósofos que, por sua vez, inspiraram o marxismo, que redundou no comunismo. Então veja que é uma cadeia de eventos, é uma sequência de fatos que vai tudo se voltar contra a igreja. Mas vamos lá. Então, olha só, vamos terminar de ler aqui, já estamos terminando. Olha só. Então, houve um afastamento útil e salutar do Church Elite e da religião ortodoxa durante o século passado. E isso apresentará uma oportunidade única para a restauração da verdadeira religião e a apresentação de um simples retorno aos modos de vida espiritual. Gente, está percebendo que ela disse que o afastamento da igreja e da religião ortodoxa é uma oportunidade para restaurar a verdadeira religião. De que religião ela está falando? Eles estão retomando a antiga espiritualidade dos pagãos, dos xamãs, né? Você viu lá o Papa Francisco falando muito sobre isso? Ou seja, onde não existe onde o Deus da Bíblia não é o Criador e onde muito menos vai haver uma salvação por conta de pecados e através de um mediador. Então nós estamos falando de um retorno às antigas práticas pagãs espiritualistas, ou seja, eles acreditam que o cristianismo, ele foi na verdade uma deformação da verdadeira espiritualidade. Então há um retorno à prisca teologia, a teologia primeira, a teosofia, ou seja, teos e sofia, a sabedoria divina, aonde você alcança a espiritualidade, né, buscando o divino que está dentro de você. Olha como nós estamos sendo iludidos. Não foram os sacerdotes, os levitas, os fariseus e os saduceus que o reconheceram quando ele veio, quando Jesus veio, né? Eles o temiam. E é altamente improvável que os religiosos reacionários sejam os que hoje o reconhecerão. Então, por isso que ela desce a linha nos religiosos e quer que você entre nesse discurso, né? Ele pode reaparecer com uma aparência totalmente inesperada. Quem pode dizer se ele virá como um político, um economista, um líder do povo, surgindo no meio deles, um cientista ou um artista? Então, ela cogita a possibilidade de Jesus Cristo voltar como o Cristo, né? Voltar como um político. Percebe que nós estamos caminhando para uma esperança política? Vai ligando aí os pontos. E aqui, gente, já estamos encerrando, mas sobre a externalização da hierarquia, olha o que ela vai dizer aqui, olha. O que, em última análise, é essa hierarquia espiritual que ela diz que vai descer? É um grande corpo salvador de unidades de vida, dedicadas e liberadas, trabalhando em formação de grupo com todas as formas e vidas, em todos os reinos, com todas as almas em particular. Como a hierarquia funciona assim, sua ênfase é unicamente no aspecto da consciência. Ou seja, a nossa consciência tem que ser uma consciência elevada, nos conectarmos com os mais altos planos espirituais, porque o universo é mental. Então, eu não vou nem comentar isso também não, mas vamos lá. Desde 1925, a hierarquia dirige seu pensamento, a hierarquia espiritual. Ela tem uma data aqui, 1925. Eu tenho um vídeo sobre isso dizendo que provavelmente essa hierarquia ela voltaria por volta de 2025, podendo mudar um pouco ali, de acordo com algumas situações, mas por volta de 2025. Então 2025 foi o ano passado. Então estamos perto dessa descida da hierarquia. Desde 1925, a hierarquia dirige seu pensamento aos homens, mas não vitaliza, como acabará por fazer. Olha só, os movimentos religiosos ou igrejas em todas as terras, ou trabalho educacional em todos os países, ou qualquer das atividades relacionadas com o ajudar
à humanidade por meio de movimentos assistencialistas. Percebe que ela coloca aqui que essa hierarquia, ela trabalha nessa área. Então, os movimentos religiosos, igrejas em todas as terras, trabalho educacional, e aqui ela fala de movimentos assistencialistas. Eu fiz um vídeo aqui fazendo uma crítica a Damares, quando ela sugere que as igrejas sirvam para receber os pobres. Pessoas vítimas de enchente, vítimas de mulheres vítimas de, ataque dos homens, vítimas de pandemia. Ou seja, ela quer colocar as igrejas como entidades assistencialistas. Gente, é muito sutil. Igreja tem que ajudar? Tem. Igreja tem que fazer boas obras? Tem. Mas o pressuposto da igreja é o amor ao próximo fundamentado no Filho de Deus. E não baseado apenas numa... Me fugiu agora aqui o nome, gente, quando você fala do amor ao próximo baseado no homem pelo próprio homem, no ser humano pelo ser humano. Isso foi uma palavra criada na Revolução Francesa. Me fugiu agora o nome da palavra. Quando você é uma pessoa que se volta para o próximo, né? Então, eles tentam colocar você como alguém que tem que fazer o bem, mas sempre excluindo a ideia de que isso foi uma transformação feita por Cristo, né? Tem uma palavra que a gente usa muito hoje, que foi criada na Revolução Francesa, por pessoas inimigas da fé cristã. E a Revolução Francesa foi algo financiado por parte maçonaria, parte pelos Illuminati, né? Que teve como seu mentor um homem chamado Adam Weishaupt, que por sua vez foi aluno de um colégio jesuíta. E tem sempre uma mão do jesuíta por trás dessas revoluções, né? Inclusive, aí do Big Bang, né? Que tem pastores defendendo o Big Bang, né? Então vamos lá. Então, eu vou te lembrar lembra aí essa palavra que... Altruísmo. A palavra é altruísmo. Então, eles falam muito de você ser uma pessoa altruísta, né? Então é isso. Mas vamos lá. Nesta mensagem, gostaria de considerar aqui Alice Bailey falando com vocês, principalmente o Festival do Cristo, realizado na época da Lua Cheia de junho, e a obra do Cristo, enquanto ele se prepara para o cumprimento da sua verdadeira missão na Terra. Olha aqui de novo. A igreja cristã distorceu tanto essa missão de Cristo e perverteu impiedosamente a intenção pela qual ele originalmente se manifestou. Aqui ela não está criticando os erros da igreja, isso aqui é no século XX. A igreja não tinha se corrompido com teologia de prosperidade e nem com essa cabala cristã, esse misticismo cristão dentro da igreja. Não! O que ela está dizendo é que a ideia de falar de evangelho, de pecado, de Jesus Cristo morrer por pecado, isso é que ela está chamando aqui de perversão impiedosa, né? Ela diz que a igreja se perverteu tanto que uma consideração dessa missão é profundamente necessária e deve ser revolucionária em seus efeitos. Curioso, né? Revolução é coisa de comunista, não é? Mas ela tá propondo aqui que a ressignificação da igreja tem que ser algo a nível revolucionário. Por isso que hoje você vê tanta gente contra a igreja. Iniciando com São Paulo, os teólogos interpretam suas palavras aqui de Cristo que ela está falando, de tal maneira que serviram para preencher lacuna entre o futuro espiritual do mundo e a dispensação judaica, que deveria estar passando, né? Tão eficaz tem sido o seu trabalho, né? Ou seja, dessa igreja corrompida, essa igreja impiedosa que fala de pecado. Ela tem sido tão eficaz o trabalho dessa igreja que os ensinamentos do amoroso e simples Filho de Deus têm sido amplamente ignorados. Hoje a gente tem gente falando, não, o evangelho é simples, tudo é muito simples, né? Quer dizer, dizem que estão defendendo a igreja e na verdade estão ajudando a destruir. Cuidado com esses youtubers, tá, gente? Ainda mais gente com cara de muito humilde. O fracasso do cristianismo não é o que você está pensando. O cristianismo hoje virou uma bagunça. Não, ela chama de fracasso, é o cristianismo bíblico. Esse fracasso de ter criado uma mensagem que, segundo ela, é contra o que Cristo ensinou. Tá compreendendo o que ela está dizendo aqui? Então, para ela, hoje, essa igreja de hoje é a igreja verdadeira. Olha como o cristão hoje está perdido. Provavelmente Alice Bailey estivesse viva hoje, ele dizer, opa, a igreja está se encontrando. A igreja realmente está fazendo o que deveria fazer, né? Mas ela aqui vai chamar de fracasso. O fracasso do cristianismo pode ser atribuído ao seu passado judaico, enfatizado por São Paulo, que o tornou, o evangelho, né? Cheio de propaganda, em vez de ação amorosa. Ou seja, divulgar o evangelho, falar do amor de Deus, ela diz que isso é propaganda. Mas não é o amor que Cristo ensinou. E ela diz que a igreja ensinou o sacrifício de sangue, em vez do serviço amoroso. E que enfatizou a existência de um Deus irado, precisando ser aplacada a ira de Deus pela morte do filho dele. Quer dizer, ela mesmo critica a ideia de que Deus enviou o seu filho para morrer por causa dos pecados. A igreja enfatizou isso. Então é esta igreja bíblica, esta igreja que eu creio e que você diz que crê, é essa igreja que ela está dizendo que quando a sociedade estiver com a mente aberta, né, essas pessoas pensarem corretamente, essas pessoas irão decretar o fim desta igreja aqui, ó, desta igreja aqui, por causa dessas doutrinas, né, que para nós é bíblica e que você, que talvez seja me ouvindo, está ajudando, contribuindo com o trabalho, a proposta da teosofia, da ONU. E que esse Deus, e que essa igreja incorporava as ameaças do Jeová do Antigo Testamento, no ensino cristão do fogo do inferno. Então, gente, aqui ela está condenando esse ensino, né? O Jeová do Antigo Testamento, para eles não é Deus. Ou melhor, nem é o Deus Supremo, porque para a teosofia, quem é o ser supremo? O absoluto. Para o gnosticismo, quem é? O uno. Para o hermetismo, para o hinduísmo, quem é? O Parabrahma. Para os judeus cabalistas, quem é o ser supremo? A Ein Sof. Para o cristão, quem é o ser supremo? O Jeová do Antigo Testamento.
É por isso, gente, a gente hoje vive num mundo de tanto engano. É por isso que hoje eles querem que você chame, não querem que você chame Deus de Deus. Eles querem que você chame Deus de eterno. Você não entendeu isso ainda, mas na verdade, para eles, o Deus do Antigo Testamento não é o eterno, o ser supremo. Então, o Deus do Antigo Testamento, ele está dentro de uma hierarquia, mas ele representa o lado esquerdo da árvore da vida, dos cabalistas. Para o gnosticismo, ele é o Deus mau. Então é sempre o Deus associado ao lado esquerdo, à força, à repressão, ao castigo, à ira. Então esse Deus não é o ser supremo. Então, quando você chama Deus, você cristão chama Deus de eterno, você está dando o nome de eterno à pessoa errada. Quando você fala que ele é o Deus único, você está dando o nome, atribuindo algo que ele não é. Para eles ele não é. Quando você fala que ele é o Todo-Poderoso, ele não é. Então, eles vão te ensinando a usar expressões que se referem ao Deus que eles acreditam, ao ser supremo deles. E nós passamos a imitar essas coisas, sem entender nada. Gente, entenda, por isso que Paulo falou que quando o anticristo surgir, ele virá com todos sinais e prodígios de sinais de mentira e com todo o poder do engano. Então vamos lá. Essa situação dessa igreja fracassada que fala de pecado é aquela que o Cristo está procurando alterar e está conseguindo. Só que não é Jesus que está alterando isso. Foi em preparação para isso, né? Para que ele instruísse uma apresentação nova e mais correta da verdade divina que eu procurei. Aqui ela está falando dela mesmo, né? É com amor e compreensão, embora Alice Bailey, ela declara que ela escreveu muitas cartas ditadas pelo Chorrans, por outros avatares. Então teve seres iluminados que se comunicou tanto com ela quanto com a Helena Blavatsky, né? Inclusive a teosofia foi criada como instrução, né? Foi algo instruído por mestres Chorrans, né? Eu tenho um vídeo explicando tudo isso. Apontar as falhas das religiões do mundo é o papel dela, ela tá fazendo isso, né? Porque ela tá alterando o erro que a igreja cometeu. Ela está alterando isso, trazendo pro lado certo, né? Segundo ela. Então ela está apontando as falhas das religiões do mundo, exatamente como os cristãos estão fazendo, com suas teologias obsoletas e sua falta de amor. E indicar os males do judaísmo. Claro que ela está falando aqui do judaísmo ortodoxo, que mesmo negando Jesus Cristo, ainda pregava uma separação, né? Ainda acreditava num Deus bíblico. Não é o judaísmo cabalista, que hoje é a maioria. As crenças do mundo atual devem retornar à simplicidade inicial. Percebe quando os crentes falam hoje, o evangelho é simples? Eles estão adotando um discurso que na verdade tem um outro significado para quem criou isso, né? Porque o evangelho é simples, mas ele não é raso. O evangelho é simples, mas ele não é raso. Por isso que eu vou entrar com a playlist sobre o livro de Romanos. As crenças do mundo atual devem retornar à sua simplicidade inicial e o judaísmo ortodoxo, com seu ódio profundo, deve desaparecer lentamente. Tudo deve ser mudado em preparação para a revelação do Cristo que virá. Gente, aguenta mais um pouquinho que nós estamos acabando. As primeiras coisas que o Cristo fará, recomeçando com essa lua cheia de junho, serão preparar todas as pessoas em todos os lugares, se possível, através de suas instituições religiosas regeneradas. Tá vendo aí, crente, o que eles estão fazendo? Segundo a intenção deles, o plano deles, eles estão regenerando as instituições que foram destruídas com a ideia do evangelho bíblico. Porque não entendemos nada da mensagem de Cristo. Eles é que entenderam. Então eles estão regenerando as nossas igrejas. Para a revelação pela qual toda a humanidade espera, a revelação de Cristo. Por isso que é a externalização da hierarquia. Esse segundo grupo, aqui eu pulei, porque ela vai falar dos grupos e como cada um trabalha para esse propósito. Gente, isso aqui, se você, assim, se nós, gente, tivéssemos mais interesse em compreender aquilo que Cristo chamou de sinais dos tempos, eu ia ficar uma noite inteira lendo isso aqui para você. Porque eu tô pulando, porque eu sei que muita gente reclama dos vídeos longos, mas infelizmente é um assunto que é importante a gente colocar aqui. Então, um dos grupos que ela tá falando, ela vai dizer, esse segundo grupo implementará a nova religião. Você tá compreendendo o que eles querem? Destruir a igreja. Estão incentivando os crentes, estão financiando, preparando youtubers para criticar a igreja, arrumar tudo que é desculpa para destruir a igreja, porque sabe que destruindo a igreja não vai destruir as falsas igrejas, vai destruir justamente as verdadeiras. O que eles querem é chegar ao ponto de que o evangelho bíblico não seja mais pregado, porque só quem prega isso é a verdadeira igreja. Então, e claro que as gerações do futuro, fica tranquilo, você que defende isso aqui, pode ser de uma coisa, as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos, eles não terão interesse nenhum, nem em igreja, porque estão aprendendo que igreja não presta, estão aprendendo que a igreja está totalmente corrompida, estão aprendendo que qualquer igreja virou Babilônia, mas eles também não se interessarão pela Bíblia, porque o argumento contra tudo que se chama Deus, que é o que Paulo fala, que é a arma do anticristo, tudo que se chama Deus, começa pela igreja, já chegou na Bíblia Sagrada e vai atingir tudo que diz respeito a Deus. Nós teremos netos, e provavelmente muitos de nossos filhos, daqui a alguns anos, não terão nenhum interesse pelas coisas espirituais, e aí eles vão encontrar amparo quando alguém disser para eles, basta você buscar Deus do seu jeito. E aí ele irá desenvolver a própria espiritualidade, e aí ele estará chegando aonde a serpente lá no Éden quis que ele chegasse.
É isso que está acontecendo com a igreja. É essa destruição sutil que os falsos defensores do evangelho, porque nós temos os falsos pastores, que são explicitamente falsos pastores, porque basta olhar para a Bíblia e ver que não são pastores. E temos hoje os falsos defensores do evangelho, que chegam dizendo que estão defendendo a igreja, e aí atacam os falsos pastores, e conseguem ainda atrair os cristãos que ainda acreditavam na igreja. E aí tudo é destruído. É como eu disse, eles estão dinamitando todas as bases do evangelho. Então vamos lá. Esse segundo grupo implementará a nova religião. Quando chegarem ao controle as velhas atividades teológicas, eles implementarão a nova religião quando chegarem ao controle. Veja, existe um plano para que um grupo chegue ao controle e implante uma nova religião. Claro que isso aqui, quando ela falou, foi lá no meio do século XX. Esse grupo já está no controle hoje. As velhas atividades teológicas terão sido completamente quebradas. O judaísmo desaparecerá rapidamente. O judaísmo, que ela chama ortodoxo, né? Inclusive o Altman explica isso aqui, mas eu não vou entrar nisso aqui não, tá, gente? O budismo estará se espalhando e se tornando cada vez mais dogmático. O cristianismo estará em um estado de divisões e convulsões caóticas. Lembra que eu falei no início do vídeo? Olha o que ela está profetizando, gente. Olha o que ela está profetizando, olha o que ela está planejando. Olha como eles trabalharam para isso aqui. E olha como eles chegaram nisso aqui. E a igreja acredita que criticando a igreja, cristãos acreditam que criticando a igreja estão fazendo bem. Olha o que ela está dizendo aqui, gente. O cristianismo estará em um estado de divisões e convulsões caóticas. Quando isso acontecer e a situação for bastante aguda, o Mestre Jesus dará os passos iniciais para retomar o controle da sua igreja. Ou seja, eles estão prevendo que Cristo vai tomar o controle e estabelecer um verdadeiro cristianismo, que não é esse que nós acreditamos. O Buda enviará 2 discípulos treinados para reformar o budismo. Outros passos também serão dados nesse departamento de religiões e de educação. O que ela quer dizer é que esse mundo espiritual, essa hierarquia, ela trabalha com 7 áreas. Cada área tem um Shohan administrando, um Shohan de luz. Então, eu tenho um vídeo mostrando tudo isso. Então, existe um mestre, um Shohan, no departamento de educação e um departamento de religião. No departamento de religião é Jesus. Da educação agora eu não me lembro, mas eu tenho um vídeo que eu explico tudo isso aqui. Sobre o qual o Cristo governa, né? O departamento de religião e de educação sobre o qual o Cristo governa. E ele se moverá para restaurar os antigos marcos espirituais. Veja que ela sempre fala dos antigos marcos espirituais, né? E eliminar o que não é essencial e reorganizar o campo religioso, novamente em preparação para a restauração dos mistérios. Então, gente, o que acontece? Você está vendo que tudo é um plano para destruir a igreja bíblica, para que o evangelho seja extinto, para que os conceitos doutrinários dos apóstolos, né, do ímpio Saulo, sejam esquecidos e se tornem coisa do passado. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado com essas pessoas que aparentemente estão fazendo críticas construtivas, mas estão usando o mesmo argumento que a ONU usa através da teosofia. Que tem Lúcifer como uma pessoa que foi um anjo, que foi um ser de luz, que foi injustiçado pelo cristianismo. E eles estão resgatando, né, essa imagem de Lúcifer. Por isso que o vídeo de hoje tem a ver com a serpente que eu falei no vídeo passado. Tá bom, gente? Então eu vou parar por aqui. Espero que você tenha chegado até aqui e que Deus abençoe a todos.